Olá, esse é Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos. Olá a todos! Volto nesse episódio 2 com um assunto que é frequentemente comentado pelos nossos colegas de produção. Cachê, quanto cobrar? Pois é, esse é um assunto delicado que há anos eu escuto na minha vivência em eventos. Muitos colegas da área de produção, com pouca, com muita, com alguma experiência, estão sempre perguntando quanto cobrar, por que cobro isso, como cobro aquilo. Esse é um assunto realmente delicado, mas ele tem um fundamento básico que a gente deveria seguir sempre, porque se aplica a uma nuance de mercado, a um movimento de mercado. E nesse caso, cobrar cachês em produção está relativamente ligado ao que você faz, o que tem de fazer e para quem tem de fazer, e o que é que você vai fazer. Poxa, Vlad, eu ganhei uma proposta para trabalhar na produção num show e me ofereceram uma diária de R$400. É muito? É pouco? Aceito? Bom, eu acho que isso depende do que você vai fazer. Primeiro, numa realidade brasileira, R$400 ao dia é muito mais que milhões de famílias, infelizmente, recebem para viver no Brasil. Porém, o mercado de eventos é regulado por uma máxima de muita grana. E eu acho que a gente deve ficar atento no que o nosso contratante quer da nossa figura como profissional, da nossa atuação e o que o cliente espera. Então as demandas podem ser difíceis, exigir ao máximo da sua competência técnica e do seu esforço físico. Elas podem ser fáceis, que exijam muito pouco e apenas sua atenção. E com isso você ter um trabalho mais simplificado, não menos importante, porém com menos esforço, o que pode também facilitar no ajuste de um cachê. Bom, com isso não existe uma métrica real de quanto se cobrar. Hoje esse valor que eu citei no início de R$400 é um valor que gira no mercado de eventos. Muitas agências oferecem isso como diária. Lembre-se que essa diária ela é bruta, você precisa emitir nota. Muitos têm notas em lucro presumido com valores de 16,33%, outros no MEI e outros em RPA ainda. Ou seja, você sempre vai ter um desconto. Então é importante entender se nesse valor de cachê está embutido alimentação, transporte, se você precisa levar seu computador. Bom, contas diárias, elas são muito boas, porém o que eu mais pergunto aos meus contratantes é o que é o descritivo de trabalho? Pois não adianta me ofertar ou me perguntar quanto você cobra se eu não sei o que vou fazer. Fica difícil avaliar. Aí volto no começo desse podcast. Às vezes eu posso cobrar caro para fazer uma coisa muito simples, então eu posso rever o meu valor. Às vezes eu posso estar cobrando barato para fazer uma coisa que vai exigir muito da minha figura, seja a capacidade técnica e a capacidade física, ou seja, muitas horas, muitos dias, etc, etc. Então é importante, antes de definir o seu valor de cachê ou de diária, que você cobre do seu contratante o descriptive job, ou descritivo de trabalho. Isso tem que ser muito claro, porque senão a agência te paga um X e quer te cobrar XY. Ou o contratante quer te pagar um X e cobrar XY. Ou você cobra um XY, mas poderia cobrar um X. E esse é um jogo que precisa ser jogado a dois, assim. Na minha opinião, você deve cobrar o que você se sente confortável, que cubra suas despesas e te dê o retorno necessário. Porém, eu acho que nós profissionais devemos jogar esse jogo junto com nossos contratantes. Devemos cobrar o justo e entregar o esperado. Nunca diferente disso. Então é importante não só para o profissional de eventos que ele cobre o que é de fato real, para que ele seja bem atendido, como o contratante compreenda que é necessário pagar o mínimo necessário para que esse profissional te entregue o que ele é cobrado. Eu acredito que essa máxima do cachê tem a ver com regulação. E a regulação é um parâmetro oficial, ou seja, que isso venha de um órgão. Não temos isso. Essa discussão provavelmente vai perdurar em muitos podcasts. Há no mercado esse número de R$400, R$500. Os valores para outros serviços, como carregadores, a gente tem alguns valores mínimos aí sendo praticados. E com isso conseguimos alguma regulação que esteja presente em nossas planilhas. Diversos
contratantes chamam heads de produção, diretores de produção, produtores executivos, para gerir processos longos ou processos importantes, ou seja, eventos de grande volume ou de eventos de longa duração. E aí é que muda, porque você não cobra por diária. Na minha visão, e que eu faço há muitos anos, é ter um valor mínimo para projetos que eu perceba que são importantes para essa agência ou para essa marca. Então é importante que você, como gestor de produção, tenha um número que te garanta aquela entrega e que te garanta o seu mês trabalhado. Isso é fundamental. E são números que passeiam muito da sua necessidade de vida pessoal, muito da sua capacidade de entrega, da dificuldade que você vai enfrentar ao longo do percurso. Então é muito importante ter um número que no mínimo me deixe confortável para me dedicar 100% a um job. E diferente disso não existe. Não adianta pensar em diária para 90 dias, isso foge à realidade. Você tem que pensar num valor fechado para que isso entre numa planilha geral e que o seu contratante fique tranquilo sabendo o que ele vai te cobrar e o que ele vai receber. Então, fica aqui minha dica, minha sugestão, minha vivência, que eu já pratico há alguns anos, valores fechados. Muitos contratantes chegam muito próximo em suas ofertas, alguns melhores, às vezes alguns piores, e aí parte um núcleo de negociação que você precisa, como profissional, ter esse traquejo para se adequar à realidade, às vezes, do cliente que é menor, ou às vezes você ter o bom momento de estar numa agência que vai te pagar melhor ou vai te pagar dentro do que você acha como justo. Assim. Então sempre cabe uma negociação e uma revisão desse valor. Não adianta também ser fechado, porque se você bater o pé nessa condição de eu só aceito isso, provavelmente você ficará fora do mercado. E esse foi mais um rápido podcast solo de foco em produção. Eu espero você aqui no canal comentando, falando e participando. Boa semana para todos e um abraço. E esse foi Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos.